Pergunta: o que acontece quando um ser humano, após haver sido atendido numa oração, recai em seus antigos erros? Resposta: na maioria dos casos, o ser humano, infelizmente, só é capaz de rezar com todo o fervor a seu Deus quando se encontra em séria aflição. Uma vez passada a aflição, rapidamente as orações se tornam superficiais, secundárias, e muitas vezes, depois do atendimento, desaparecem todas as intenções que o insistente suplicante tinha, porque outros interesses mais necessários se lhe deparam. Tudo se torna novamente coisa natural, vulgar, inferior. Os pensamentos são sintonizados de modo diferente para coisas externas e terrenas. Isso, porém, é um procedimento bem conhecido, que já há milhares de anos não era diferente de hoje. Uma enfermidade, por exemplo, dá ao ser humano tempo para reflexões, tempo que ele, mais tarde, julga não poder dispor, somente porque se deixa desviar disso demasiadamente. Às vezes, por coisas bem triviais. Nunca o ser humano será tão sincero para admitir que ele mesmo, simplesmente, não o deseja diferente. Fiquemos, porém, com os doentes. Um doente qualquer sabe que está por terminar sua vida, mesmo que ainda possa demorar muito. É evidente que, sob dores provavelmente agudas, na perspectiva do fim de sua doença e com isso a morte, os seus pensamentos se tornem mais sérios. É evidente também que ele, nesse caso, se torne animicamente mais brando e sensível. Surgem, por certo, também pensamentos de toda a espécie e boas intenções de como daria à sua vida um sentido completamente diferente, se, ao contrário de toda a expectativa, pudesse ser libertado de suas dores e ainda não precisasse morrer. Timidamente, como uma felicidade improvável, grande e imerecida, brilha tal possibilidade numa distância longínqua. Tais pensamentos, porém, refletem desejos ocultos e muitas vezes constituem orações mais fervorosas do que um suplicar direto para o restabelecimento, porque nessas situações são realmente puros e humildes. Se tal pessoa, para a surpresa de muitos, recebe a graça de um restabelecimento inesperado, acontece muitas vezes que, com o fortalecimento progressivo do corpo doente, ressurgem também os erros anteriores. E depois sucede o que tantas vezes aconteceu e que ainda mais vezes acontecerá. O ser humano julga que está trilhando os novos caminhos a que se propôs, quando, na realidade, nada mais são do que os velhos caminhos, só que em novas formas. A força do livre-arbítrio torna-se assim uma maldição em vez de uma bênção. Cada vez que desliza de novo para baixo, restringe-se evidentemente o horizonte de sua compreensão, de modo que ele nunca pode ver esse deslizar, descrendo também das pessoas que ainda em tempo procuram preveni-lo, e, de repente, se encontra mais sobrecarregado de culpas do que antes. Esses são aqueles casos em que teria sido melhor que jamais tivesse vindo auxílio. Por isso, o atendimento de uma oração
nem sempre acarreta uma bênção para cada pessoa. Para esses que poderiam ser denominados perjuros, não aparece, pois, um raio do alto para puni-los. Tampouco se tornam de novo rapidamente doentes e morrem. Apenas uma mentalidade ingênua e ignorante espera tais coisas. Isso seria um ato arbitrário do Criador, contrário às suas próprias leis. Se na sua graça outorgou o restabelecimento ou melhora, esse auxílio se deu por acontecimento natural, completamente de acordo com as leis perfeitas. Nada mais do que isso. O Criador não pode e não vai, sem mais nem menos, retirar esse restabelecimento ou melhora só porque o ser humano que recebeu essa dádiva se tornou mais tarde indigno dela, devido à sua livre vontade e aos antigos erros. Se adoecer de novo, isso somente acontecerá devido a uma nova causa corporal, a não ser que ainda tenha restado algum vestígio da antiga doença que se avivou. Seria, pois, errado ver nesses acontecimentos específicos uma injustiça do Criador, ou até mesmo pensar que a melhora teria se manifestado de qualquer maneira e não como uma graça especial. Pior ainda, no entanto, é ficar na ilusão de que o bem-estar subsequente seja uma prova de que esse ser humano se encontra no caminho certo. Essa última suposição encerra o maior dos perigos. É uma autoilusão tão bela, tranquilizadora, que muitos seres humanos gostam de iludir-se com ela. A culpa desse ser humano pode não ser notada durante anos, pode mesmo perdurar até que ele tenha de falecer. Rapidamente, então, reconhecerá o que fez. São pessoas dignas de lástima e nem sempre condenáveis. Da mesma forma que no caso da doença, acontece também com outras orações atendidas, como aliás com todas as dádivas provenientes das alturas. Também quando um ser humano já nasce com uma faculdade especial ou fica dotado dela em determinada época para uma certa finalidade que ele não cumpre corretamente, ela não lhe é retirada imediatamente. Essa faculdade, entretanto, não poderá conseguir aquele desenvolvimento que teria alcançado se estivesse no caminho certo. De qualquer maneira, tal faculdade, nessa direção, fica muito obscurecida e apagada em relação à finalidade para a qual fora propriamente outorgada. A incapacidade nisso não extingue, ao mesmo tempo, o anseio de atuar no sentido do sublime alvo. Acrescentando-se a isso ainda a estreiteza de compreensão, origina-se uma mistura que ocasiona muitos danos e confusão. Tal ser humano crê incondicionalmente encontrar-se em pleno cumprimento de sua missão e também seguir o caminho certo, possuindo a capacidade correspondente. E, no entanto, tudo está errado. A esse ser humano agraciado e não cumpridor, falta nesse caso todo o auxílio da luz, para o qual ele mesmo se fechou, e com isso também a condução necessária. O próprio querer saber melhor
nada lhe serve. Torna-se para ele a pior cilada de sua vida. Tão logo chegue no além, terá de prestar contas de todo o valor que lhe foi confiado, tal como Cristo descreve com exatidão em inúmeras parábolas, o processo de resgate do indispensável efeito recíproco. Os esclarecimentos aqui mencionados devem servir ao indagador simplesmente como diretrizes aproximadas para suas próprias meditações, que ele sem dúvida fará de acordo com a sua pergunta. Tudo, porém, que deseja saber já está claramente dito em minhas dissertações. Ele necessita somente seguir de modo correto todo o curso do acontecer.